Perfeito. Continuando, né? Nessa aula nós vamos entrar a fundo aqui, ou, não a fundo, né? Mas nós vamos entrar com um pouquinho mais de profundidade sobre o significado de algumas coisas. Você não precisa ficar preocupado do curso ser em Python e principalmente do curso ser no Fast API, tá bom? Porque os conceitos que a gente está vendo, tudo que a gente está vendo aqui, na maioria das linguagens, em todas elas, funciona exatamente do mesmo jeito. Você vai ter apenas que se adaptar à sintaxe desta ou daquela linguagem, né, ou daquele framework para as coisas darem certo. Tudo bem? Antes de mais nada, né, você tem que ter o hábito. Deixa eu puxar para cá. Eu posso fechar esse Rogerinho aqui de vez em quando também, né? E você tem que ter o hábito de acompanhar a documentação. Ele está processando aqui o primeiro vídeo enquanto eu estou falando, então ele pode travar uma vez ou outra. Então você tem que ter o hábito sempre de consumir a documentação. Essa tem que ser a primeira fonte de consulta sua, mesmo quando você estiver acompanhando um curso de uma pessoa lá qualquer. E você tem que estar com a documentação em aberto e o Stack Overflow quando você tiver problemas, tá bom? Então eu vou aqui no Fast API. Eu já disse para vocês que ele tem em português, então quem desejar ver em português, só aqui, ó, nessa região ao lado dessa lâmpada, e localizar aqui o seu idioma português e dá para você seguir direitinho, tá bom? Eu recomendo deixar em inglês se você for confortável com isso, porque vai ser melhor para você, porque na sua carreira de desenvolvedor, o inglês vai ser a sua principal linguagem, não para falar, não para escutar, mas para estudar, para consumir material, para resolver os problemas. Eu vou deixar por enquanto aqui em inglês, né? Mas só para você saber, tá em português aqui, né? Eu vou aqui nesse tutorial User Guide, tá bom, nesse aqui mesmo, First Steps. Tá em português, tá em inglês, né? Mas se você botar em português, só para ver qual é o equivalente, deixa eu botar aqui, eu acho que você não vai se perder com isso, né? É os primeiros passos, né? Primeiros passos da nossa aula de hoje, nós vamos ver esses três itens aqui: Path Params, Query Params e Request Body, né? Então, parâmetros de rota, parâmetros de query string, né? Parâmetros de URL e Request Body, como é que você manda um corpo lá para a requisição. Tá bom? Eu vou deixar em inglês aqui. Tudo bem, mas você já sabe onde vai encontrar. Então, só essa dica valiosa aqui, sempre com a documentação. Se você está estudando, sei lá, o Express, o Next, o Django, o Flask, sempre você tem que ir na documentação, que a documentação vai orientar você. E tudo isso que eu estou falando para você vale para todas essas linguagens. O HTTP, que é esse protocolo que faz a comunicação do cliente para o servidor, né, desta imagem aqui, ele tem uma série de configurações, tá bom? Vocês não têm disciplinas de redes de programação, mas ele tem uma série de configurações que são metadados que vão junto com a própria requisição para que o servidor e o cliente possam estabelecer uma comunicação com mais significado. Daí a palavra semântica, né, com valor semântico. Semântico é de significado, tudo bem? E de uns dias para cá, a web moderna ela foi muito baseada no conceito de REST, né? De REST, onde esses elementos foram ganhando ainda mais significados. Então você vai escutar muito isso, API REST, ou REST API, coisas desse tipo, tá bom? E nós temos esses quatro métodos, que é quando você vai fazer uma requisição, você seleciona qual tipo de operação que você quer. Então, eu quero fazer uma requisição HTTP GET, significa obter dados do servidor. Ei, servidor, me dê todos os produtos, me dê os detalhes deste pedido, tá bom? Então, você pode solicitar uma informação ou uma lista de informações via HTTP GET. Aí, então, é para solicitar informações. Para enviar informações para o servidor, a gente utiliza uma operação que utiliza o método HTTP POST, que é quando geralmente você tem um formulário, você vai capturar informações do usuário aqui, seja no aplicativo, numa aplicação web, e vai mandar isso para o servidor. Então você faz uma operação do tipo POST, você vai pega servidor, essa informação guarda aí para mim. Tudo bem? Então, essas são as duas principais, serão as mais utilizadas o tempo todo. GET para trazer informações e POST para enviar. E como vocês já viram, né, aqui no caso do Fast API, é extremamente simples eu configurar uma rota para ser do tipo GET ou do tipo POST. Para ser do tipo GET, eu boto
simplesmente .get, para ser do tipo post, eu boto aqui o nome da minha aplicação post, ele vai completar e ele reconhece essa operação passa a ser do tipo post, né? Deixa eu dar o reload aqui. Olha, ele mudou até a cor para dizer que essa é uma informação, ou essa é uma rota, ou um endpoint, tá bom? Uma rota ou um endpoint de envio de informações, enquanto o get é de solicitação de informações, tá bom? Vai se acostumando com isso tudo, né? Com esses métodos, com rota, com path, com API, tudo isso são coisas que serão do seu dia a dia, mas vai ficar bastante natural. Aí nós temos mais dois métodos aqui coadjuvantes, que é o put. O put é quando você quer atualizar uma informação. Então, enquanto o post geralmente é para você enviar informações novas, né, costuma ser associado com operações desse tipo, o put você deu um get, por exemplo, você deu um get no seu perfil. Tá, traz o meu perfil, e você altera o seu nome, e você quer atualizar o seu perfil no servidor, você faz uma requisição do tipo put. O servidor vai saber que é para atualizar. E o delete, obviamente, é para remover uma informação do servidor, que você já tem uma chave, que você já tem um identificador daquele item que você deseja remover. Isso tudo são apenas recomendações, tá bom? Isso não é uma regra. Você pode fazer uma aplicação inteira com post, que é o que acontece, por exemplo, com o GraphQL, que é uma tecnologia nova aí do Facebook, e só utiliza post, por exemplo. E você pode fazer o get para uma coisa ou para outra que desejar. São apenas significações, né? Uma padronização que você pode dar, uma interpretação para esse método dentro do contexto de API. Mas é importante que você saiba associar essas informações com tudo isso. Tudo bem? E a gente vai falar muito sobre isso, muito direto falar sobre isso. Como eu já disse para vocês, nós temos dentro das aplicações web backend o conceito de rota. Uma rota é para o que você está chamando, tá bom? O que você está chamando? Você está chamando o /profile, o /pedidos, o aceitar, o /post, o /responder. Então, eles representam, junto com os métodos, né, as rotas junto com os métodos, elas representam uma feature, né, uma funcionalidade da sua aplicação. O path, aqui no caso do Fast API, ele é muito simples, né? Você especifica diretamente aqui por meio dessa string ao lado da operação que você está fazendo, ao lado do método HTTP. Em Flask, que é outro framework para aplicações back-end em Python, é desse mesmo jeito. Em Django, você tem um arquivo em separado chamado URLs, e lá você define exatamente desse mesmo jeito. A diferença é que no Django, você tem um arquivo separado para isso, onde você, em linhas gerais, você cria um URL lá assim, no Django, por exemplo, barra mesmo, e você diz que quem vai executar ela é uma função chamada home, e aí você sai criando várias URLs, né? Várias URLs, ou rotas, ou acho que eles chamam de path lá, agora chama de path, /profile, tá bom? E, enfim, cada framework tem a sua forma de fazer. O que você deve saber é, existe o conceito de rotas, é para isso que ele serve, e as rotas também são associadas aos métodos. Tudo bem? Avancemos. Tem esses 3 nomes, ou esses 4 nomes, inclusive aqui em português, mas, enfim, as que as pessoas chamam mais é endpoint, quando você tem uma API, então aqui você tem 2 endpoints, né? O endpoint get barra e o endpoint /profile, né, do tipo post. Interessante que algo que você tem que compreender também, que a gente pode fazer combinações aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho o get profile, que é uma operação que é para trazer o meu perfil, né? O meu perfil dentro de determinada aplicação. E eu posso criar uma mesma operação aqui com a mesma rota. Eu copiei e colei, né? Eu vou criar aqui uma operação com a mesma rota, com o mesmo path, né? Com o mesmo path profile, só que com o método post. Com o método post. E eu vou botar até uma mensagem. Perfil atualizado com sucesso, né? Já que é uma operação do tipo post, sei lá, não é nem atualizado, é criado, né? Mas pode atualizar também via post, não tem problema. E aí você vai ter 2 rotas
para o mesmo path, né? Enfim, duas operações no geral para o mesmo path, só que elas têm significados diferentes. Então, enquanto essa get, ela vai, enfim, vai ser retornada. Deixa eu botar aqui a criar. Vou chamar aqui de sign up. Sign up é quando você cria uma conta, né? Beleza. Então, enquanto a get ela retorna o profile, o sign up é para você criar um novo perfil. Então, você pode ter duas indicando para o mesmo endereço, desde que ela tenha métodos diferentes. Você pode ter, inclusive, as quatro, né? As quatro operações. Então, tem o get, tem o post. Eu posso ter, veja só que interessante. Daqui eu posso ter uma do tipo put, que eu posso utilizar para atualizar, atualizado com sucesso. E eu posso ainda ter mais uma, que também vai para o profile, atualizar. Essa daqui eu vou chamar de remover, que eu chamo o delete. E deixa eu ver se ele já atualizou lá, está atualizando, beleza. Aí ficou coloridinho agora, né? Então nós temos 4 rotas completas aqui, né? 4 endpoints, que fazem tarefas diferentes, mas para uma mesma URL. Quando eu chamar a barra profile com get, eu estou querendo trazer um perfil. Quando eu chamar put, eu estou querendo atualizar, o post também. E a gente vai ver com o tempo que essas rotas elas podem ser configuradas para que as coisas funcionem corretamente. Tudo bem, gente? Então, que fique claro para vocês esses conceitos do que é rota, qual é o papel dos métodos HTTP que você pode criar para um mesmo path, né, para uma mesma URL, diversas operações, desde que você diferencie o método HTTP. Isso é válido para toda e qualquer linguagem e framework que atue na web, tá bom? Acredito que sim, para todas. Mas as todas comuns aí que a gente utiliza funcionam exatamente desse mesmo jeito. Todas elas. Tudo bem? Vamos avançar, né? Então vamos lá. As rotas, a gente pode configurá-las para que a gente dê ainda mais poder para essas nossas rotas. Então nem sempre, né? Você quer simplesmente chamar só uma determinada rota limpa e seca. Você quer chamar, né? Fazer uma outra operação um pouco mais complexa. Deixa eu apagar aqui e deixar a nossa aplicação aqui simplesinha de novo, somente com uma rota. Observe que cada vez que eu estou salvando, a nossa aplicação ela vai reiniciando, reprocessando e tudo mais, porque o arquivo tal foi atualizado. Então vejam só, eu vou criar aqui uma rota chamada saudação, e eu quero que essa rota saudação, ela é uma rota get, que quando alguém chamar essa rota, ele mande aqui pra gente, né? Deixa eu abrir aqui o slide. Ele mande um parâmetro diretamente na rota que eu quero extrair esse valor da rota para eu utilizar dentro da minha função. E o slide está bem claro aí, né? Então, saudação, eu quero que ele mande aqui para mim um parâmetro de rota, um route param, como vocês devem lembrar aqui dessa imagem, né? Dessa figura, como a gente pode colocar parâmetros aqui na rota, né? Você pode, depois que você bota aqui o seu caminho, enfim, tudo que você botar a partir do barra, ou ele define uma rota, ou ele define um parâmetro de rota, tudo bem? Então, aqui nesse nosso caso, significa, vou botar aqui nome, e aqui eu tenho que declarar um parâmetro, porque ele vai extrair isso da URL e vai entregar aqui para a nossa função, tá bom? Então vai ter um parâmetro. Vocês sabem que em Python, para declarar um parâmetro, basta eu colocar isso. E eu posso dar um return, porque aqui vai ser uma string normal, né? Vai dar tudo certo. Então, o que nós temos aqui neste momento, né? Deixa eu dar um... pronto, ficou muito grande, ficou muito grande. Deixa assim mesmo. Então, nós temos aqui a seguinte, vamos dar uma olhada aqui no nosso docs, como é que ele atualizou aqui pra gente, né? Vejam só, olha, você tem uma rota get saudação que você pode mandar um nome aqui na rota, né? Olha, aqui no path, é um parâmetro de path, tá bom? Eu vou rodar ele aqui por fora, só para vocês olharem, né? Então, localhost 8000 barra saudação, é esse o nome que nós criamos? É saudação. Saudação. Geralmente a gente não bota os acentos, caracteres especiais, a não ser o underline, às vezes um tracinho aqui, né? E eu vou botar aqui Rogeril, que é Rogério sem acento, e para ver o que acontece. Vejam só, ele executou normalmente e ele conseguiu extrair essa palavra que eu coloquei
aqui na URL, tá bom? Então esse é um parâmetro de rota. Isso é muito legal, enfim, isso é muito útil, porque você pode já receber configurações para que essa rota, né, eu vou chamar ela aqui de saudação, ela possa ficar configurável. Tá bom? E aí você pode fazer mais coisas com isso. Vocês já devem saber que em Python agora a gente pode indicar o tipo das coisas, né, dar um hint, né, dar uma dica do tipo das coisas. E para que você faça a tipagem, você bota 2 pontos e aqui você bota os tipos normalmente, assim, né, de Python. Olha, então nome vai ser do tipo string, que é para ele dar uma validação. E você pode fazer uma construção aqui melhor, né? Então eu crio uma variável aqui, por exemplo, um texto aqui de saudação. Eu posso usar o recurso de fstrings, que vocês devem conhecer, que eu boto um fzinho aqui dentro e eu posso fazer isso. Olá, aí abro aqui os parênteses, boto a variável aqui dentro. Isso aqui é recurso de Python, viu gente? Não tem nada a ver com desenvolvimento web. É Python normal, né? Tudo em paz, né? Aí você bota aqui esse exclama e interroga. E você pode dar um retorno aqui no objeto JSON, que é um dicionário que vai virar um JSON, mensagem, e o valor associado com mensagem vai ser esse nosso texto. Então eu criei aqui um response, esse aqui vai ser o nosso response, vai ser o nosso retorno. A rota agora está configurável, o nome que eu colocar lá vai indicar o retorno para a gente. Deixa eu rodar aqui novamente, se der errado, a gente corrige, mas deu tudo bem. Ó. Olá, Rogério, tudo em paz? Se eu botar aqui Maria, olá, Maria, tudo em paz? Se eu botar um acento para ver se dá bem. Olá, José, deu tudo certo? Olá, José. Então, a gente tem agora uma rota configurável por meio de um parâmetro de rota, tá bom? Um parâmetro de rota. Então, tá aqui, é extremamente simples a gente fazer isso. A gente pode fazer aqui outra rota, deixa eu fazer aqui outra rota. Def, deixa eu pensar, eu quero receber um número